Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal, um encontro onde nós vamos aproveitar nossos instantes para reflexões, para os nossos aprendizados. Essa é a ideia, objetivo aqui do nosso trabalho Mensageiro Fraterno. Quando nós paramos para refletir, paramos para de alguma maneira estarmos ligados na dinâmica da nossa vida, da nossa existência com equilíbrio, certamente nós vamos desempenhar muito bem nossos papéis, aquilo que é necessário no nosso trabalho aqui na vida material. E dessa forma, nós precisamos bastante sim do equilíbrio, nós precisamos aprender a lidar com as emoções, precisamos aprender a lidar com os pensamentos negativos, com as nossas ansiedades, nossos medos, com as coisas que acontecem no nosso caminho, as situações imprevistas. Muita gente às vezes vive com medo de algo que gostaria que não acontecesse ou que gostaria que acontecesse. Está aí a origem de muitos processos ansiosos, difíceis às vezes de serem administrados. Então essa dinâmica é uma dinâmica que nós precisamos aprender a lidar melhor. E para isso as nossas reflexões nos ajudam bastante para que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio, maturidade, harmonia internas. E isso vai nos ajudando aos poucos passarmos por situações, por desafios e assim por diante. Somos espíritos numa jornada de aprendizado, uma jornada de maturidade, né? Que na verdade essa é a nossa busca, para que no momento em que nós desencarnarmos, nós conseguirmos sim termos, acredito eu, né? Que nosso desejo é um desejo de quando chegarmos na espiritualidade, de termos assim uma capacidade de olhar para trás e falar, cara, nossa, olha só, eu fiz o máximo que eu pude e estou feliz por tudo que aconteceu na minha vida. Independente do que tenha acontecido. Você pode ter se equivocado, você pode ter feito algumas coisas que não são legais, mas você vai usar isso como aprendizado, vai usar isso como degrau, não como uma barreira na sua vida, algo que você eventualmente se culpe ou se cobre. Então tá aí algo para nossa reflexão, que emenda com o nosso assunto de hoje, a mensagem da cruz. Se nós olharmos a cruz, que nós enxergamos aí em qualquer lugar cristão, uma igreja, seja lá onde for, nós podemos entender que essa é uma mensagem, a mensagem da cruz. Para o mundo, a cruz representa um fracasso, pois Jesus foi condenado, foi morto, e quem é condenado é morto, e justamente crucificado ao lado de dois criminosos, não merece muita consideração. Mostra o quanto foi fracassado no seu intento, foi julgado, não tinha ninguém de poder ao seu lado para poder defendê-lo. Mas aí que entra a nossa compreensão, a compreensão da mensagem da cruz. A mensagem nos passa, se nós olharmos pelo lado da matéria, né, como eu acabei de comentar, uma mensagem de fracasso, uma mensagem de submissão, uma mensagem onde nós deveríamos evitar a todo custo, porque justamente sairmos, né, como resultado da vida de uma maneira fracassados, ninguém gostaria. Isso aos olhos da matéria, que privilegia, na verdade, o sucesso financeiro, o sucesso dentro de um aspecto de poder, de beleza, de coisas materiais. Então, sucesso hoje, ou realização pessoal, está muito ligado ao aspecto material. Né? O quanto você conseguiu ganhar de dinheiro, o quanto você conseguiu juntar de patrimônio, o quanto você conseguiu verdadeiramente realizar em termos de negócios. Então, essa é a forma do mundo material ver. Apesar de sermos espíritas, sermos cristãos, às vezes nós temos também dificuldade de enxergar uma outra forma. Nós sabemos que Jesus veio trazer uma informação, veio trazer lições, veio trazer a lição do amor. Nós sabemos disso. Mas
Basta alguém colocar, de alguma maneira, aspectos materiais na relação, nós tendemos a sucumbir para as questões de ordem material também, da mesma forma. Nós olhamos ainda com uma certa diferença pessoas com quadros sociais diferentes, materiais, de conquistas de ordem material. Então, de alguma maneira, isso ainda existe em meios religiosos. Isso faz parte ainda do grau de imaturidade dos espíritos que ainda habitam esse planeta. Não adianta dizer que somos de uma tal religião para falarmos que, de alguma maneira, somos imunes a isso? Talvez? Não somos imunes a isso. Nós somos espíritos ainda, no nosso grau de maturidade, sujeitos ao preconceito, sujeitos ao julgamento. Nós tendemos a julgar, tendemos a condenar, tendemos a lançar mão do nosso grau de moralidade para julgar os outros, para condenar os outros, para recriminar o comportamento destro daquela pessoa. É só você ver aí no seu núcleo de trabalho se não existe algum tipo de comentário paralelo sobre um comportamento de alguém, o comportamento seja de quem for. E a orientação dos espíritos em relação aos grupos espíritas, principalmente, é que fossem grupos pequenos, para que as pessoas realmente se conhecessem, para que elas pudessem se ajudar no processo de crescimento sobre si mesmas. E é isso que deveria ser interessante, que pudéssemos ter compreensão, compaixão em relação àquelas pessoas que de alguma maneira convivem conosco e que demonstram seu grau de imaturidade em relação a alguns temas da vida. Isso faz parte da nossa dinâmica como aprendizes. Mas nós tendemos ao julgamento, tendemos à condenação. Isso faz parte ainda da nossa memória espiritual, do nosso psiquismo espiritual. Nós vamos, dependendo, claro, da intenção de cada um, demorar mais tempo ou menos tempo de nos desligarmos desse tipo de comportamento. Se nós olharmos para o outro lado, do lado espiritual, quando Jesus vem, ele veio numa condição de pobreza. Ele veio numa condição de não ter nenhum poder, fama, dinheiro, não tinha nada. Então o que ele veio trazer? Exatamente a mensagem, na medida justa, para que possamos entender, para que possamos vencer o mundo material, nós não precisamos de nada disso. Aí você fala, então, eu não preciso batalhar, não preciso estudar, não preciso me desenvolver? Calma lá, não é assim. O nosso objetivo na matéria é vivermos na matéria para podermos aprender com as lições da matéria. Então aqui nós precisamos estudar, trabalhar. Se você tiver condições de poder amealhar um patrimônio considerável, vai lá, trabalhe e amealhe. Isso faz parte do seu processo. Você teve essa oportunidade. Então vai lá e faça. E faça um bom uso daquilo que você tem. Agora, se as pessoas tentam e não conseguem, não é porque talvez falte a elas a vontade de querer fazer. Às vezes pode ser uma programação espiritual mesmo, solicitada pela própria pessoa, de não ter uma condição financeira mais avantajada, para poder desenvolver o quê? Humildade, compreensão, paciência, entendimento. Então veja, tudo na medida certa. Nós não podemos usar isso como desculpa para dizer que eu não vou me esforçar para trabalhar, para desenvolver alguns projetos que poderiam ser desenvolvidos. Não. Nós vamos fazer aquilo que está no nosso alcance. Se você fizer isso, estamos numa boa medida. O que estiver a seu alcance, faça. É a sua responsabilidade. É aquilo que você veio com capacidade de poder fazer, de poder resolver. Se você for um bom trabalhador dentro daquilo que é a sua área de trabalho, ótimo, você está fazendo sua ação, você está fazendo o que precisa. Busque fazer melhor, busque ser, de fato, um funcionário, um colaborador, um sócio, um prestador de serviço, que vai fazer o melhor para as pessoas, que vai fazer o que precisa ser feito, com respeito, com ética, com valor, justamente
respeitando, claro, as pessoas que estão ali precisando de nós, de alguma maneira. Então, esses processos de entendimento em relação à vida, eles vão acontecendo ao longo do tempo e da nossa experiência. Então, a mensagem que Jesus traz é para que possamos crescer em humildade, entendimento e compreensão. Falar do amor no sentido de primeiro amor próprio, primeiro amor por si, né? Você fala, mas isso é egoísmo. Não, não é egoísmo. Nós precisamos gostar de nós mesmos. Nós precisamos também trabalhar ao nosso favor. Se você estiver bem, você consegue ajudar muito mais pessoas. Se você estiver mal, você não consegue ajudar tanto assim. Então, é isso que nós precisamos trabalhar. Podemos ficar bem, com humildade, com entendimento e compreensão, valorizando, cuidando do corpo. O nosso corpo aqui precisa ser cuidado. Eu faço atividade física justamente para preservar a saúde do corpo. Para que eu consiga ter, se permitido assim for, longevidade, viver durante muitos anos. Dentro do meu processo de aprendizado, que eu gostaria de aprender muitas coisas ainda, e trabalhar para conhecer mais, trabalhar para que eu possa amealhar mais experiências, para que eu saia desse corpo com um grau de capacidade de entendimento e compreensão sobre a vida muito mais dilatado da forma como eu vim. E assim, pense isso para você, se você achar interessante. Então, quando Jesus traz isso na sua vida, na sua vivência, ele começa a falar de assuntos que estremeceram o planeta, de alguma forma, principalmente as pessoas que estavam ali ao seu redor, claro, né? Depois foi, com o tempo, mexendo com pessoas em outras localidades. Isso foi mudando vibratoriamente o mundo. Então, Jesus faz isso, e no momento do seu desencarne, que é onde nós podemos ver que Jesus veio trazer essa informação de humildade, de morrer em nome de ou se sacrificar em nome de uma causa, em nome de uma forma de entendimento perante a vida, mas isso foi como consequência. Jesus sabia do grau de ignorância dos espíritos que aqui habitavam. Jesus sabia das resistências, Jesus sabia das retaliações, Jesus compreendia o que poderia acontecer. Ele sabia que poderia ter sido morto. E como foi? Ele sabia que poderia tudo acontecer. Então, ele mesmo falava que era necessário que o homem seja alçado ao madeiro, para que justamente possa sua mensagem ser, de alguma maneira, eternizada. E ficou o exemplo da cruz, a mensagem da cruz, que é uma mensagem de entrega, que é uma mensagem silenciosa, de fazer o que está no âmago do ser, como entrega incondicional. A cruz traz uma mensagem de entrega incondicional. Coisas que nós estamos ainda muito longe de fazer. E entrega incondicional, você não precisa abandonar a sua vida, você não precisa abandonar seus bens, você não precisa abandonar nada. Você pode se entregar incondicionalmente ao amor, ao entendimento dentro da vida que você está. Da maneira que você vive, da forma como você vive, tranquilizando o seu coração, tendo mais esperança. E se você puder, coloque mais certezas no lugar das esperanças. Esperança é um bom caminho, é um bom início, mas se você tiver disposição, tenha mais certezas. Certezas do quê? De que realmente tudo está caminhando de uma maneira coerente, tudo está no seu lugar, está tudo certo, dentro daquilo que precisa estar. Está tudo certo por conta das escolhas que fizemos no passado. Está tudo certo pelas nossas atitudes realizadas no passado. Está tudo certo porque tudo que acontece hoje pode ser uma consequência das nossas próprias ações. Está tudo certo. Está tudo certo porque de alguma maneira temos exercícios a serem praticados. E aí nós temos as experiências que a vida nos traz, que você vive, tais experiências, que eu vivo, tais experiências, para que eu possa superar a mim, para que eu possa crescer. E naquilo que eu não sei fazer sobre mim, o que eu faço? Eu vou pedir ajuda.
porque eu não sei. E você também não sabe. Ninguém sabe tudo. E nós temos a pretensão, nós temos, de alguma maneira assim, de alguma forma muito imatura, ainda nós achamos que podemos fazer tudo. Ainda nós achamos que podemos realizar qualquer coisa. Não é porque nós sabemos sobre o Espiritismo que você sabe lidar com tudo. Não, não sabe. Muito menos com as emoções. Muito menos com as emoções. Então, nesse ponto, nós precisamos de evoluir bastante na forma de compreensão, de entendimento, para que a nossa existência seja muito bem aproveitada, de uma maneira que nós conseguimos, sim, trazer para nós ganhos em relação a tudo que nos acontece. De saber aproveitar e tirar luz das experiências que nós estamos vivendo no momento presente, por mais difícil que sejam elas. Eu acompanho muitas pessoas que passam por grandes dificuldades. Eu também passei e também vivi muitas experiências difíceis. E digo por experiência própria, digo por experiência das pessoas das quais eu presencio e tenho o prazer de poder estar ao lado delas, de alguma maneira colaborando com os processos de superação, para que nós tenhamos, sim, mais resultados positivos dentro daquilo que nós pretendemos e chamamos de vida. Então eu diria que nesse momento nós temos muito que aprender sobre nós e vamos aproveitar os instantes para percebermos que a mensagem da cruz é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de certeza, é uma mensagem de fé, é uma mensagem que nos diz que podemos vencer o mundo, que nós podemos tirar das experiências difíceis a luz, a ressurreição, como é dito, o que aconteceu com Jesus, mas a superação das dificuldades, a superação da morte dos sonhos, da morte das esperanças, nós podemos ressuscitar, podemos recordar, podemos transcender as dificuldades, podemos crescer em harmonia, em luz, em paz e amor. Que Jesus nos abençoe espaços, a nossa vida no momento presente. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. Nos encontraremos na nossa próxima oportunidade. Um abraço a todos e que Jesus nos abençoe.